Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, o vídeo dessa semana é um vídeo bem legal, bem interessante, que eu acho que vocês vão gostar bastante, né? O vídeo dessa semana, como eu disse anteriormente, é sobre conhecendo o MCU. Então a gente vai para o nosso episódio 3, parte 2. Então galera, bora pro vídeo? Nesse episódio, a gente vai trabalhar o segundo filme do Homem de Ferro, né? A gente vai trabalhar sobre Homem de Ferro 2. Então, pessoal, vamos pro vídeo. Bem, pessoal, no nosso segundo filme, que é o Homem de Ferro 2, a gente percebe que é um filme que tem muitas amarrações, que tem muitas pontas que são interligadas com outros filmes da franquia e também com o próprio Homem de Ferro 1. A gente vê que o filme começa logo de cara com uma reportagem com um recorte da coletiva de imprensa que o Tony Stark ele faz, revelando para o mundo que ele era um Homem de Ferro, né? E quem está vendo essa coletiva de imprensa é o filho de um ex-colega do pai do Tony. E quem está assistindo essa coletiva de imprensa é o Ivan, e ela passa na Rússia. Vemos que o Ivan Vaco, ele é filho de Anton Vaco, que era um dos colegas de Tony Stark, do pai do Tony Stark, e que foi responsável também pela criação de um protótipo do reator Ark, o maior reator. E ele fala que ele quer vingança, ele quer justiça pela morte do seu pai. E a gente vê que as câmeras elas mostram a sua própria versão, né? Mostra uma versão do reator Ark que tem um reator no peito e estendidos por chicotes, que é bem interessante, é uma das melhores versões para mim. Ela corta, né? E ela corta para mais ou menos um mês depois dessa entrevista, onde a gente vê o Tony sendo o Tony Stark, né? Saindo por aí bêbado, saindo por aí com armadura, dando festas com armadura, ficando chapadão com armadura. E a gente vê que o Tony ele também está sofrendo com uma pressão muito grande do governo, né? Ele tem essa pressão de quererem militarizar, de que o Tony disponibilize para o governo os protótipos e os projetos da sua armadura. E ele não disponibiliza, ele fala que não vai disponibilizar. A gente vê que o Tony ele tá mexendo no reator Ark, né? Ele mexe no reator Ark e ele observa que o Paládio tá envenenando ele, né? Que esse reator que ele está não está sendo tão eficiente quanto os outros. Tentando buscar uma forma mais eficiente de substituir e que ele está sendo envenenado por esse paládio, como eu disse antes, e isso tem mostrado nas atitudes dele, né? Ele está ficando mais impulsivo, ele está ficando mais irresponsável e outras coisas mais. A gente vê mais uma vez agora, né, de forma oficial, a Pepper sendo empossada como CEO e a aparição de uma personagem que é muito importante para esse filme e muito importante para o arco do MCU, né? Que é a nossa querida Kim Possible, chama minha que és tua minha. Tô brincando, gente. É a nossa querida Natália Romanoff. Que mais pra frente a gente vai descobrir que é a nossa querida Viúva Negra. A gente pode observar que o Tony ele tá participando de uma corrida em Mônaco, né? Ele entra no carro para poder participar dessa corrida e tem um acontecimento que pra mim tem uma das melhores lutas que é muito bem coreografada do filme. A gente vê o Ivan, né, com aqueles 2 chicotes que eu falei pra vocês e ele literalmente espatifa o carro, né? Ele corta o carro no meio e a gente vê o acionamento de uma outra armadura do Tony, né? Ele aperta um botão e essa armadura sai de uma maleta e eles ali têm uma luta muito importante pro filme, né? Que essa luta com o Ivan ele sai perdedor, mas ao mesmo tempo ele se considera vitorioso, né? Porque ali ele pôde mostrar pro mundo que o Tony Stark não é aquele super-herói que eles estão pensando que ele era mais um humano, mas só que ele tinha muitos recursos. E que ele não era imbatível, ele não era implacável, ele não era o ser todo-poderoso que todo mundo estava achando.
Vemos que essa luta do Tony com o Ivan, né, ou Ivan, ele chama a atenção de um inimigo que o Tony tem. Chama a atenção do Jet Rayton, eu vou deixar o nome passando em uma foto para vocês. E ele quer a tecnologia que o Tony, né, utiliza e nas suas armaduras, e ele acaba ajudando o Ivan a forjar a sua morte, né? E faz uma proposta pro Ivan para ele fazer um exército de armaduras pautadas na armadura que o Tony tem, né? E mais uma vez a gente vê o Tony Stark sendo o Tony Stark, né? Ele continua muito impulsivo, ele continua muito louco, e ele faz uma festa na sua casa vestido com o traje completo do Homem de Ferro. E a gente vê que o Rude, ele aparece na festa e não gosta nada do que vê. A gente vê a troca, né, do ator que faz o Máquina de Combate, né? A gente tem o antigo ator, que infelizmente o salário é muito caro, né? Pelo esse novo ator, que é o Donald, se eu não me engano. Eu vou deixar uma foto para vocês. E para conter essa baderna, essa bagunça que o Tony tá fazendo na casa vestido de Homem de Ferro, ele rouba uma armadura que o Tony estava projetando pro governo, né? Ou seria um protótipo dos boots que ele estava fazendo, e ele briga com o Tony. E nessa briga que eles têm, né, eles brigam dentro da casa, vão pro jardim, e ele acaba ganhando o Tony, porque o Tony tá muito bêbado, e o Tony cai, e ele aproveita para fugir com a armadura. A gente tem uma cena muito importante, né, que é a cena da Viúva Negra, que ela tá vigiando o Tony, ela tá observando o Tony de longe, né, como sua assistente, e ali a gente tem a primeira aparição dela como Viúva Negra propriamente dito, né. E ela revela que o Ivan é filho de um dos amigos do pai do Tony, né? O pai do Ivan queria vender essa tecnologia para poder ganhar lucro, ter dinheiro, né? E o pai do Tony não queria. Ele queria que essa tecnologia ajudasse as pessoas. E o pai do Tony denuncia, né, o pai do Ivan, e o pai do Ivan é preso no Gulag e morre, né? A gente vê que a Natalie, né, que é a nossa Viúva Negra, né, deixa algumas coisas em cima da mesa, né, e o Tony começa a ver uma maquete, começa a ver alguns rascunhos, e ele percebe um caderno do pai que tá com alguns pesquisas de alguns elementos, de algumas tecnologias novas, né, e o Tony utiliza essas tecnologias que o pai faz um rascunho. Ele vê uma foto muito interessante, que é a foto da primeira feira que ele fez. A gente vê também que o Tony, ele utiliza, né, essas pesquisas do pai para produzir um novo elemento junto com a nossa querida inteligência artificial Jarvis, a primeira aparição dela, que é muito importante. E como eu disse, o Jarvis ajuda o Tony a produzir esse novo material, e esse novo material é feito, e ele dá essa homenagem ao pai, né? Com essa homenagem pro pai. Vê que mais pra frente do filme tem a aparição dessa nova feira, né, que o Tony vai participar. E a gente tem que destacar que nessa feira a gente tem um exército de armaduras, de bots, que foram produzidos e eram controlados pelo Ivan, né? Vemos também que aparece a máquina de combate totalmente modificada, totalmente diferente do que a armadura que o Tony fez, que é também controlada pelo Ivan, mas só que o Ronald não consegue perceber isso logo de cara. Que para mim é muito importante pro filme e dá uma continuidade muito boa, é a cena da Natasha, né, onde ela se revela como espiã e ela vai atrás do Ivan, né? E ela descobre os planos do Ivan com os robôs e contra o Tony. E ela tenta junto com outras pessoas, acabar com esses planos. E ela descobre que ele tá escondido na fábrica do seu rival, né? Do rival do Tony. E ele tem um plano que seria hackear a armadura do Máquina de Combate para que ela matasse o Tony, né? E lógico, como o Ivan ele tinha o controle dos robôs, também utilizar os robôs para fazer uma destruição em massa na feira e destruir tudo.
O Tony percebe que a máquina de combate está se movendo de forma estranha, está acontecendo alguma coisa. Então ele pede para o Jarvis hackear, né, esse sistema do máquina de combate e liberta a máquina de combate. E tem uma das cenas que é bem interessante, né, que os dois estão lutando contra os exércitos, contra os bots que o Ivan está controlando. Vemos também que essa luta é uma luta muito importante, né, para toda a construção do arco final de Homem de Ferro 2, porque ali a gente tem a luta bem construída dos bots, né, e também tem a luta com o Ivan, onde o Ivan aparece com um chicote bem melhor, uma armadura bem melhor, bem mais trabalhada, mas infelizmente ele toma um pau do Tony e do máquina de combate e ele perde. Antes de acabar, né, o filme, antes das cenas finais, as cenas pós-crédito, a gente tem uma cenazinha que é bem interessante. A gente vê que o Tony ele vai encontrar o Nick Fury num local, e quando ele encontra o Nick Fury fala pro Tony que ele infelizmente foi recusado novamente por causa das suas ações, né, a sua forma de conduta, e que ele não iria fazer parte como um membro da investigação ou da iniciativa Vingadora, né, mas sim como analista. Na primeira cena pós-crédito, a gente tem um teaserzinho do que vai acontecer em Thor, né? A gente tem o nosso querido agente Phil Coulson indo para o Novo México, para uma localidade onde cai um objeto extraterrestre e que as pessoas descobrem esse objeto. Bem, pessoal, se vocês gostaram, deixa o like, comenta, compartilha. O vídeo é um vídeo bem legal, um vídeo bem interessante. Ainda essa semana, galera, eu vou estar trazendo para vocês um vídeo sobre o nosso querido Doutor Estranho e o Multiverso da Loucura. Como a gente pode ver o filme, o que a gente deve ver, o que a gente deve assistir para ver esse filme que para mim está sendo um dos melhores filmes, dos mais aguardados da Marvel até agora. Vou fazer também um vídeo sobre Thor, Amor e Trovão, Love Thunder, né? Contando as minhas expectativas, as minhas teorias para esse filme. Então, se vocês gostarem, deixa o like, comenta, compartilha e tamo junto, família!